Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a dedução desta formulazinha que está aqui para a curvatura, quando você tem uma curva que vai ser de R em R3. Então vamos lá. Nós temos aqui o seguinte, olha só. Uma curvatura de uma curva dada por R, Rzinho, né? Que vai ser o domínio R e o contradomínio R3, né? Ou seja, a imagem está contida no R3. Ela vai ser dada por essa expressão aqui, a curvatura, kappa. Lembra que isso aqui é a letra grega kappa, né? Parece a letra K. Vai ser igual a o módulo a primeira derivada de R, né? R', produto vetorial com a segunda derivada de R. Isso tudo dividido pela primeira derivada de R, módulo elevado ao cubo. Então nós vamos deduzir essa fórmula. Mas antes, eu já vou pedir para você deixar o seu curtir e também para você inscrever-se no meu canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação e às vezes até na sua pós-graduação. Além disso, se você puder ajudar o professor que lhe ajuda, faça um Pix. Na descrição do vídeo tem lá o link, tá bom? Não esquece também de me seguir nas minhas redes sociais. É lá no Instagram, o @LCMAquino, tá bom? Então vamos lá, olha só. Como é que a gente vai deduzir isso daqui, né? Bom, para a gente deduzir essa relação aqui, para deduzir essa fórmula, vamos começar lembrando de algumas coisas. Nós temos que o vetor tangente unitário, ele é definido como sendo a derivada do R vezes o módulo do R', né? Disso aqui a gente vai ter que o nosso R', ele é igual a você fazer o nosso módulo, eu esqueci de botar o vetor aqui, né? O nosso módulo do R' vezes o nosso T, certo? Beleza, nós vamos começar por aqui. Vamos agora, a gente tem que fazer aparecer o produto vetorial, né? Entre R' e R2'. Vamos calcular R2'. Então, para fazer isso aqui, vamos lembrar o seguinte, que pela definição de uma curva R parametrizada pelo comprimento de arco, né, a gente já viu nas passadas que esse módulo aqui, ó, o módulo de R', né, ou seja, o módulo da derivada de R, dá pra gente justamente a nossa ds dt, ou seja, a derivada da função quando ela está parametrizada pelo comprimento de arco, e aí você vai derivar em relação a t, isso aqui te dá exatamente esse módulo de R'. E o nosso t vamos deixar aqui. Beleza. Então vamos calcular a segunda derivada dessa R. Aqui nós vamos ter um produto, então nós vamos ter que usar a regra do produto, né? Então vai ser a derivada disso daqui, que já é uma derivada. Veja que isso aqui já é uma derivada em t. Você vai fazer a segunda derivada, né? Então vai ficar d ao quadrado de s dt ao quadrado. Isso aqui representa a segunda derivada de s em relação a t. Bom, veja que esse quadrado fica no d e esse outro quadrado fica no dt, tá? Isso é para uma questão de notação, porque quando você tem a derivada em relação a t da derivada de s em relação a t, né? Isso que se representaria a segunda derivada, né? Em relação a t, veja que aí, do ponto de vista de pensando nisso aqui como se fosse um produto de frações, não é exatamente isso, mas pensando nessa ideia, né? Na notação, por isso que bota assim, ó, o d aparece ao quadrado e o dt inteiro aparece ao quadrado, tá? Só uma questão de notação aqui. Bom, então eu fiz a segunda derivada dessa parte, e aí eu conservo a nossa t. Mas, agora eu tenho que conservar essa ds dt, e eu tenho que agora derivar a nossa t, né? Então vai aparecer aqui t'. Beleza. Então essa daqui é a expressão que nós temos para o R duas linhas, e essa aqui é a expressão que nós temos para R'. Agora vamos fazer o produto vetorial, né? Produto vetorial de R' por R duas linhas. Bom, então vai ficar assim, né? Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Nós vamos ter R', produto vetorial com R duas linhas, vai ser a mesma coisa aqui. R', produto vetorial com essa coisa toda aqui. ds, d ao quadrado dt ao quadrado, ou seja, a segunda derivada. T, ou desculpa, aqui é t, eu botei t' mais, agora ds dt. Não precisava ter colocado esse pontinho aqui, não. É só botar grudadinho aqui, já dava para resolver, né? Vou botar um parênteses que aí fica de boa aqui. Ó, beleza. Então tá. Então conservei isso aqui e tal. Aqui nós vamos ter o t', nossa derivada de t. Então eu substituí, né? Nosso R duas linhas aqui no produto vetorial. Bom, utilizando regras de produto vetorial, coisa que a gente estuda lá na disciplina de geometria analítica, tá? O que acontece? Isso aqui vai ser distributivo, então você vai fazer o produto vetorial de R' por isso aqui tudo e o produto vetorial de R' por isso aqui tudo, né? É como se fosse a regra do chuveirinho que a gente tem lá quando a gente está fazendo a distributiva em relação a números reais, né? Opa, deixa eu botar aqui a R
opa, R', produto vetorial, R, duas linhas. Estou esquecendo de botar o R', o símbolozinho de vetor aqui em cima do R, né? Bom, então vai ficar assim, né? Ó. Isso daqui, produto vetorial com isso, né? Nós vamos ter... sim, mas eu esqueci, né, de substituir, desculpa. Eu deveria ter substituído esse R' logo por esse dsdt T aqui, né? Então deixa eu fazer isso logo, que aí já fica mais fácil, ó. Porque R', a gente já calculou ali, vai ser aquela expressão, né? Então vamos fazer assim, ó. Aqui nós vamos ter o nosso ds dt Tzão, tá? Beleza. Então quando você fizer isso por isso, né? O que é que vai acontecer? Vai aparecer o nosso... isso aqui tudo, né? Produto interno com isso daqui, tá? Então nós vamos ter assim, ó. A nossa ds dt d2 s dt2, né? Então essa constante, digamos, essa constante não, né? Essa função em relação a s e essa função em relação a s vão ser escalar, né? Então isso aqui, esse escalar, esse número por esse, e aqui vai aparecer o vetor t, produto vetorial com o próprio vetor t. Beleza. Agora mais. Então agora vai ter essa parte que é um escalar, né? Porque lembra que o comprimento de arco, ele é a parametrização da curva em relação ao comprimento do arco, né? E aí o que acontece? Essa parte toda vai ser só uma função em relação a t, então vai ser um escalar, digamos assim, né? Vai dar como resultado um número. Quando eu multiplicar aqui, então de novo nós vamos ter esse número, digamos assim, que vai ser uma função, né, de t, vai aparecer ao quadrado, né, porque tem essa parte toda por essa, produto vetorial desse, desculpa, produto vetorial não, agora vem os vetores, né, o vetor t, produto vetorial com o vetor t'. Beleza, então é isso que a gente fica aqui quando for fazer o produto vetorial. Vamos lá. Aí agora, vamos continuar aqui, ó, desenvolvendo. Então, produto vetorial de R, com o nosso R, duas linhas, né? Aqui veja que precisa muito do seu conhecimento de geometria analítica, né? Para você destrinchar essas operações. Bom, o produto vetorial de um vetor por ele mesmo, né? Aí, de novo, isso vem da geometria analítica, né? É zero, tá? Porque lembra, é o vetor nulo, né? Porque lembra que o produto vetorial significa um vetor que seja ao mesmo tempo ortogonal àqueles dois que você está dando. Então, se você quer um vetor que seja ortogonal ao mesmo tempo ao próprio t, né, que é o que está aqui, é o vetor nulo, né? Porque aí não importa qual seja o vetor t, o vetor nulo sempre vai dar ortogonal a ele, né? A gente tem isso aí, a nossa convenção. Então, isso aqui vai dar zero. Isso daqui agora, né? O que a gente pode fazer? Bom, aqui como vai dar o vetor nulo, aí vezes essa função toda aqui, né? Essa coisa toda que vai dar uma função em relação a t, vezes o vetor nulo vai dar o próprio vetor nulo. Agora aqui o que vai sobrar? Vai sobrar a primeira derivada, né, de s em relação a t ao quadrado. E aí uma coisa que a gente tem lá da geometria analítica é que esse produto vetorial aqui, né, ele vai ficar aqui desse jeito, né, t, produto vetorial com t'. Beleza. Então nós achamos essa expressão para ter o produto vetorial. Então isso aqui é um vetor, né? Bom, olhando lá para o que a gente tem na nossa relação, né, aparece o módulo. Então vamos calcular o módulo. Vamos calcular o módulo desse cara. Vai ser o módulo do R' por R duas linhas, tá? Isso daqui, quando eu for tirar o módulo, vai ser um escalar, né? Vai ser um número, então vai ficar para fora do módulo. Como está ao quadrado, né? Ele ficaria assim, ó. Ele, né? Aquele escalar, né? Aquele número, apareceria em módulo. Módulo de número real, tá? Por isso que é módulo barra simples aqui. Mas está ao quadrado, então vai ficar positivo. Esse módulo aqui não vai precisar. Mas eu vou deixar aqui só para poder lembrar da relação, né? Agora vem módulo de vetor. Isso aqui é vetor, né? Que vai ser o t, produto vetorial com t'. Beleza. Aí vamos lá, vamos continuar aqui. O módulo do nosso R', pelo nosso R duas linhas, produto vetorial, né? Vai ser o seguinte. Isso aqui tudo que eu expliquei. Aqui dentro é positivo, porque está elevado ao quadrado. Então não precisa desse módulo de número real aqui, né? Então vai ficar só ds dt ao quadrado. E isso daqui, o módulo de um produto vetorial, também é uma propriedade que é o seguinte. Isso é o módulo de um vetor, que é esse, vezes o módulo do outro vetor, que no caso é esse, vezes o seno do ângulo formado entre esses dois vetores, que aqui eu vou chamar de alfa, tá? Então, quando você vai tirar o módulo de um produto vetorial, te dá essa relação aqui, beleza?
Isso tem a ver com o fato de que o produto vetorial, o módulo dele, representa a área de um paralelogramo. Então, se eu tiver aqui um vetor T, digamos, e digamos que isso aqui seja o vetor T', né? Vamos imaginar. Deixa eu botar aqui, né? Por exemplo. Então, o que acontece? Aí você faz o paralelogramo, né? Quando você tira o produto vetorial de T' e T e tira módulo, te dá essa área, né? Que é de um paralelogramo. Só que a área de um paralelogramo, né? A gente sabe da geometria que é base vezes altura, né? Então, considerando aqui, ó, por exemplo, vamos supor, né? Vou fazer um paralelogramo mais bonitinho aqui, ó. Vou fazer um vetor assim. Então, digamos, vetor U, vetor V. Aí nós vamos fazer assim um paralelogramo, né? Se eu tirar o produto vetorial de U por V e tirar o módulo, isso me dá a área desse paralelogramo, tá? Bom, mas a área do paralelogramo é base, que no caso aqui é módulo de V, né? Vezes a altura, né? E a altura aqui, ó, se você pega o nosso ângulo aqui formado entre U e V, né? O que você tem? Que essa altura H aqui, ó, ela é justamente, né? A altura H é igual a seno, né? Ou seja, o seno do ângulo alfa é cateto oposto, que é a altura H, dividido pelo módulo da hipotenusa, que é o U aqui no caso, né? O módulo de U. Por isso que quando você vem aqui e coloca, ó, no lugar de H, você coloca seno de alfa vezes o módulo de U. Então ficou módulo U, módulo V, seno de alfa, tá vendo? Então isso aqui foi só para dar uma lembrada lá da geometria analítica, essa partezinha aqui, esse meu rascunho, tá? Então, nós vamos ter essa relação. Bom, mas e quanto é o módulo de T? Eu sei que é 1, porque lembra que T é o vetor tangente unitário, né? Então, se ele é unitário, o módulo dele é 1. Então, eu sei que isso aqui vale 1. Mas e isso daqui, né? Quanto é que vale esse seno de alfa, né? Quanto é esse alfa? Bom, vamos fazer aqui o seguinte, ó, um rascunhozinho aqui do lado, que é a seguinte, ó. O nosso T e o nosso T', eles vão ser ortogonais, ou seja, vão formar um ângulo de 90 graus, tá? Como é que eu sei disso? Bom, eu sei disso, né, pelo seguinte fato. O nosso T em módulo, né, ele é 1, é constante, né? O nosso é uma vetor tangente unitário, né? Então, se ele é unitário, o módulo é 1. Bom, então se eu fizer o módulo desse T ao quadrado, vai ser 1 ao quadrado, e 1 ao quadrado é 1, né? Só que módulo de T ao quadrado, isso daqui, lembrando que é o vetor tangente unitário, né? Isso daqui, por definição, é você fazer o produto interno entre o T e ele mesmo, né? Vai ser o módulo dele ao quadrado. Beleza. Se a gente deriva isso aqui agora em relação a Tzinho, né, que é o parâmetro que nós temos, o que vai acontecer? Quando você for derivar esse lado, né, vai aparecer a derivada desse lado aqui também. Derivada de 1 é constante, então a derivada disso dá 0. E aqui vai aparecer, deriva o primeiro, conserva o segundo. Depois mais, conserva o primeiro, deriva o segundo. Aí você tem essa coisa trocada aqui, ó, a derivada do primeiro, segundo. Conserva o primeiro, deriva o segundo. Só que o produto interno é comutativo. Aqui a gente trabalha com vetores no R3, então isso aqui vai ser 2 vezes o nosso T', né? Que é comutativo aqui o produto interno. Então o que vai dar aqui, ó, é que o nosso T, produto interno com o nosso T' é igual a 0, né? Porque 0 é dividido por 2, ó, dá 0. Isso aqui é justamente se dizer que o nosso T, né, quando o produto interno entre dois vetores dá 0, é porque o vetor que você está considerando é ortogonal ao outro, ou seja, forma 90 graus de ângulo entre eles. Opa, caiu aqui a minha canetinha. Ok? Então, como você tem o nosso vetor tangente unitário ortogonal à derivada desse nosso vetor tangente unitário, então esse ângulozinho aqui sendo 90 graus, né? O que vai acontecer? Se esse cara aqui é 90 graus, vamos botar aqui, ó. Se esse cara aqui, ó, o alfa, se ele é π sobre 2, né? Que é 90 graus. Então, quanto é o seno de 90 graus? O seno de 90 graus é 1. Tá? O valor do seno do ângulo de 90 graus é 1. Então, no final, o que vai sobrar quando você fizer o módulo do R' pelo R2', né? O produto vetorial entre eles. Isso vai sobrar só esse nosso ds, esse ds dt ao quadrado, ds dt, isso tudo ao quadrado, módulo do t derivada, né? É o que sobrou, tá?
Bom, mas vamos lá. O que acontece aqui? Isso aqui a gente sabe, né? Que a derivada de S em relação a T é o módulo de R', né? Então vamos lá. Vai ficar R', produto vetorial com R duas linhas. Opa! Produto vetorial com R duas linhas. Igual a. Isso aqui vai ser o nosso módulo de R', tá? Isso aqui tá ao quadrado, né? Por causa desse quadrado aqui. E aqui nós temos o módulo de T'. Mas vamos lembrar lá do que a gente viu em aula passada, né? Que a curvatura kappa, né? A curvatura kappa, ela pode ser dada pela seguinte conta aqui: o módulo da derivada do vetor tangente unitário dividido pelo módulo do nosso R', tá? A gente pode fazer assim, beleza? Então, utilizando essa relação aqui, né? Então, substituindo esse nosso módulo de T' aqui, ó, fica o que, ó? Se você passa isso aqui, né? Você pode dizer que o nosso kappa módulo de R' vai ser, kappa vezes módulo de R' vai ser igual ao módulo de T', tá vendo? A gente pode fazer isso. Então, substituindo esse cara aqui, ó, vai ficar kappa, ó, vou botar aqui, ó, kappa módulo de R', tá? Beleza. Então, como é que vai ter isso aqui, ó? Esse termo que é R' em módulo vai aparecer ele ao quadrado aqui e ele mais uma vez multiplicando, vai dar ao cubo, né? Então, o nosso kappa, quando a gente arrumar aqui, vai ser o quê? O módulo do R', produto vetorial com R duas linhas, dividido pelo módulo do nosso R', ó, tem que botar os vetores aqui, né? Isso aqui ao cubo, né? Que aparece ao quadrado, vezes, mais uma vez aqui, né? 2 e 1, né? Dá 3, conserva a base e soma os expoentes. Então, fica justamente essa formulazinha aqui, que é aquela que a gente falou que teria lá no início, né? Então, nós deduzimos ali a nossa fórmula, olha só, tá vendo? Então, precisou de fazer todo esse trabalho aqui, tá? Só conferir ali, ó, agora, olha só como nós temos, ó, kappa, módulo do R', produto vetorial com R duas linhas, dividido pelo módulo do R' ao cubo, beleza? Então, quando você tem uma curva com esse formato aqui, né, de R em R3, você pode aplicar essa fórmula aqui para calcular a curvatura. Essa fórmula só vai depender, então, da R' e R duas linhas, né? Você não precisa nem calcular o vetor tangente unitário. Bom, então, e muito menos da derivada dele. Então, tá aqui. Vamos agora aplicar essa nossa fórmula para achar num exercício aqui, olha só. Vai ser aqui, ó. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Tá. Então, temos aqui o exercício que pede, ó, calcule a curvatura da hélice. E aí tem lá essa função, né? Veja que essa função R aqui, essa função vetorial, ela é justamente de R, né? Você pega um valor de T, que é um número real, né? E leva isso aqui num ponto que está no R3, né? Tem 3 coordenadas. Então, veja que é justamente uma R naquele formato, uma função vetorial naquele formato. Aí, olha só. Essa hélice, para a gente calcular a curvatura, a gente sabe que vai ser kappa é igual a o módulo do R', produto vetorial com R duas linhas, vamos botar aqui em o símbolo de vetor, né? Dividido pelo módulo da nossa R' ao cubo, certo? Vamos só ver que essa figura aqui é uma hélice, né? Hélice, ela vai parecer uma mola, tá? Você vai assim subindo, ó. Vai parecer como se fosse uma mola. Imagina que aqui é um eixo, ó, né? Então, se imagina uma mola assim subindo. No caso aqui está na direção do eixo Z. É o que tem aqui. Se a gente quiser dar uma olhada nisso, vamos dar uma olhada lá no GeoGebra. Ó. Olha só, vamos sempre lembrar que é bom a gente usar o GeoGebra, tá? Então, olha só, tá aqui, ó. Temos aqui o programa GeoGebra que a gente consegue baixar no site www.geogebra.org. Ele é um software gratuito, né? Livre. Então, vamos aqui botar a janela dele para a janela 3D, a gente vem aqui no menu, aí eu venho aqui no exibir, no menu, isso mesmo, exibir, aí vem tirar a janela de visualização e botar a janela de visualização 3D, né? Então tá ali a nossa janela de visualização 3D e vamos botar aqui, ó, a curva vai ser, palavra curva, né? Curva, aí vai ser, foi 5 vezes o cosseno de T, vírgula, 5 vezes o seno, que aí você pode botar SAN ou SIN, que é a notação em inglês, né? 5 é seno de T, depois 2 vezes T, o parâmetro é T,
Vamos colocar um intervalo, sei lá, vou botar um intervalo grande, vou botar, não sei, vou botar menos 50 até 50, vai ficar bem grande aqui o intervalo. Então, olha só aqui, ó, deixa eu reduzir o zoom. Olha como eu falei que ela vai justamente uma mola, né? Ela chama de uma hélice circular aqui, ó. Então veja que ele vai tipo uma mola aqui se enrolando, ó, em relação ao eixo Z, tá vendo? A gente sabe que é em relação ao eixo Z por causa que esse parâmetro, que é o menos 2t, tá aqui no eixo Z, tá vendo? Ó? No eixo Y, desculpa, no eixo X e Y, se você considerar o eixo Z aqui como constante, né? Te dá 5 cosseno T, 5 seno T, o que é um círculo, né? De raio 5. Então a ideia é que você está circulando o eixo Z, subindo lá, né? A gente observa isso através da análise aqui da nossa expressão da curva. Então você vê uma hélice circular subindo lá no eixo Z, beleza? E a ideia agora é calcular a curvatura, né? Então lembra que a curvatura é uma medida de quão rápido está mudando a direção da curva em um determinado ponto, né? Mas enfim, vamos agora voltar lá para o nosso exercício, né? Deixa eu voltar aqui também na nossa tela, né? Então a gente tem que calcular isso aqui tudo, ó. A gente tem que calcular o R', o R duas linhas, e o módulos e tal, para poder fazer. Então vamos primeiro calcular o R', né? Eu vou botar só assim, tá? Não vou ficar botando toda hora o T, não. Bom, é a derivada de cada parte. A derivada de cosseno é menos o seno, então vai ficar menos o seno de T. A derivada de seno é cosseno, então vai ficar 5 vezes o cosseno de T. E a derivada de 2T é 2. Beleza. Vamos agora tirar a segunda derivada. Vai dar a derivada de seno é cosseno, então vai ficar menos 5 cosseno de T. A derivada de cosseno de T é menos o seno, então vai ficar menos 5 seno, menos o 5 seno de T. E a derivada de 2, 0, né? Derivada de constante, 0. Beleza, então já calculei R', calculei R duas linhas. Agora vamos calcular, deixa eu voltar um pouco mais para baixo. Vamos calcular o R' produto vetorial com R duas linhas, né? Bom, para calcular o produto vetorial, a gente usa o determinante de uma matriz. Essa matriz, ela tem a primeira linha, vai ser os vetores que representam os eixos, né? Eixo X é o I, eixo J é o J, ou eixo X, desculpa. Eixo Y é o J e o eixo Z é o K. Aí na segunda linha vamos colocar o R', vai ficar... Eu devia ter colocado um pouco mais... essa matriz um pouco mais espaçada aqui. Então, I, J e K. Beleza. Então aqui vai ficar o vetor I, ou vetor R', vai ser menos 5 seno de T, 5 cosseno de T, 2. O R duas linhas, menos 5 cosseno de T, menos 5 seno de T, 0. Lembrando que isso aqui a gente vê lá na geometria analítica, né? Essa forma de calcular o produto vetorial. Bom, então agora a gente tem que resolver essa matriz aqui. A gente pode aplicar o teorema de Laplace, né? A gente conserva uma linha e aí a gente faz o produto de cada termo dessa linha pelaquela determinante da matriz que sobra, né? Da matriz menor. Tem que lembrar do jogo do sinal também. Então vai ficar o que aqui, né? Ou então, se você não se lembrar disso, vamos fazer do jeito mais tradicional, ó. I menos 5 seno... Caramba, I menos 5 seno de T é menos 5 cosseno de T. Aí eu repito agora a coluna J. 5 cosseno de T menos 5 seno de T, né? Então a gente pode fazer assim também. Repete as duas primeiras colunas. Agora sim fazer o produto entre os termos da diagonal aqui, ó, principal, né? E as suas paralelas. Depois tem que fazer o produto dos termos na diagonal secundária, né? E a diagonal secundária e as suas paralelas, né? Então tem que fazer aqui, ó. Opa. Fazer esse e esse, né? Então quando a gente fizer isso, ó, vai dar o que? I 5 cosseno de T, 0. Então vai ficar 0 aqui. J 2 e menos cosseno de T. Então vai dar menos 10 cosseno de T, J. Aí depois nós vamos ter K menos 5 seno T menos 5 seno T. Então vai dar mais 25 seno ao quadrado de K. Beleza. Agora vem fazendo menos, né? O que está aqui na diagonal. Vou até botar um menos logo de uma vez. O que está na diagonal secundária e suas paralelas, né? Então vai ficar menos 25 cosseno ao quadrado. Menos 25 cosseno ao quadrado de T. E aqui é K. Depois nós vamos ter menos 10 seno de T. Menos 10 seno de T. E aqui está com I.
E agora o j vai ser vezes menos seno de t vezes zero, vai dar zero, então não vou nem colocar. Então nós vamos agora continuar aqui, né? Vai dar o que, ó? Um termo j só tem esse, o termo i só tem esse, então vai ficar 10, né? Porque menos por menos vai dar mais, ó. 10 seno de t e depois o j tem esse carinha, vai ficar menos 10 cosseno de tj. E agora nós vamos ter, cadê o que está faltando ali? O nosso k. Então, o nosso k nós vamos ter o seguinte, ó, colocando o k em evidência, né? Vai aparecer, vamos botar 25k em evidência. Vai aparecer, esqueci de botar um t aqui, né, gente? Nós vamos ter o seguinte, ó, nós vamos ter 25, deixa eu botar aqui, ó. Nós vamos ter seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t 25k. Veja se não é, ó. Olha aqui, ó. K e 25. K e 25. Aqui vai ficar mais, né? Porque menos dá mais. Então só sobra seno ao quadrado de t aqui e cosseno ao quadrado de t. Bom, só que lembra que isso daqui, ó, é a identidade trigonométrica fundamental. Isso aqui tudo dá 1. Então no final, o que a gente vai sobrar ali para o nosso produto vetorial, né? Vai ser o seguinte, ó. Deixa eu botar aqui. Nosso produto vetorial vai dar 10 seno de t i menos 10 cosseno de t j mais 25k, tá? É isso que vai dar aqui. Beleza, então nós já achamos o nosso... nós já achamos o nosso produto vetorial. Então, agora o que a gente tem que fazer? Bom, a gente vai ter que pegar, tirar o módulo disso, né? Que aparece o módulo, até esqueci de botar uma barrinha aqui, e dividir pelo módulo do r' ao cubo, né? Então vamos fazer essa parte aí, tá? Então vai ficar assim, ó. Opa, caramba, vai ficar assim, vamos lá. Como é que vai ficar ali? Deixa eu ver aqui, pera lá. Nós vamos ter o seguinte... módulo do r', produto vetorial com r duas linhas, vai ser igual a raiz quadrada, né? Disso aqui tudo, né? Cada termo ao quadrado. Então, 10 seno ao quadrado de t. Não devia ter botado assim, ó. Seno de t ao quadrado. Mais menos 10 cosseno de t ao quadrado. Mais 25 ao quadrado, né? Que é o eixo x, eixo y, eixo z. Então, o nosso módulo do r', produto vetorial com r duas linhas, vai ser igual a... Veja que aqui vai aparecer 100 seno ao quadrado t, 100 seno ao quadrado, cosseno ao quadrado t. Então, eu vou poder colocar um 100 em evidência, seno ao quadrado de t, mais cosseno ao quadrado... Opa, volta. Cosseno ao quadrado de t. E aqui vai aparecer 25 ao quadrado. Vai dar o que, né? 25 vezes 25. Vai ser 5 vezes 5, 25. A 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. 2 vezes 5, 10. A 1. 2 vezes 2, 4. 1, 5. Então dá 5, 2, 6. 625, né? Ó, 25 a 2. 5 vezes 2, 10, 12. Isso mesmo. 50, 5, 2, 6. 625. Então aqui deu 625, tá? E aqui, ó, vamos tirar o módulo aqui. Então nós vamos ter o seguinte, ó. Essa parte aqui dentro dá 1, porque isso aqui é a identidade trigonométrica fundamental, né? Então isso aqui dá valor 1. Vai ser 100 vezes 1, que dá 100, né? E mais aquele carinha ali, que é 625, vai dar módulo do r', r duas linhas, produto vetorial, vai dar a raiz de 725. Por enquanto eu não vou fatorar não, porque daqui a pouco pode simplificar com o que está lá no denominador, né? Ou melhor, no numerador. Porque isso aqui tudo foi para calcular essa parte, ó, do numerador. Ainda tem um denominador. Então vamos fazer o seguinte agora, ó. Vamos calcular o módulo do nosso r'. Isso aqui tem que ficar ao cubo. Então vai ser... Ou então eu vou botar só o r', depois eu calculo o módulo, né? Depois eu calculo o cubo lá. Então vai ser a raiz quadrada de
cada termo do nosso R' ao quadrado, né? Nós vamos ter menos 5 seno t, 5 cosseno t e 2 aqui. Então vai ficar, como é que é? Menos seno e cosseno. Então vai ficar menos 5 seno de t ao quadrado, mais 5 cosseno de t ao quadrado, mais 2 ao quadrado, tá? Porque cada uma das coordenadas ali, nós elevamos ao quadrado, tiramos a raiz quadrada, né? Vamos só ver, ó. Menos 5 seno de t, 5 cosseno de t e 2. Beleza. Então aqui vai ficar o módulo do nosso R' vai ser igual a... Aqui vai dar 25, aqui vai dar 25. Seno ao quadrado t, cosseno ao quadrado t. Então de novo vou poder colocar aqui 25 em evidência. E vai aparecer seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t. Isso aqui tudo mais 4, né? Que é o valor ali de 2 ao quadrado, né? Vou ter uma raiz muito grande aqui. Vai ficar o que então, né? Vai ficar o seguinte. Nós vamos ter 1 de novo aqui, porque o numerador, ou melhor, esse termo aqui, ó, seno ao quadrado de t, cosseno ao quadrado de t dá 1. Então vai ficar 25 vezes 1, que é 25. Então o módulo do R', ele vai ser igual a raiz de 29. Opa, raiz quadrada de 29. Então, quanto é que vai dar finalmente a nossa curvatura, né? A nossa curvatura é você dividir o que deu no numerador pelo que deu no denominador. Então, vou ter que dividir aqui, ó. Vai ficar a curvatura capa é igual ao módulo do R', produto vetorial com R duas linhas, dividido pelo módulo do R' ao cubo. E então, isso daqui, né, vai ficar... isso aqui que foi o módulo de R', produto vetorial com R duas linhas, deu 725, então raiz de 725, né? Aliás, dividido pela raiz de 29, isso aqui tudo ao cubo. Bom, isso aqui dá pra gente poder fazer assim, ó. Isso aqui vai ser raiz quadrada de 725. Vamos primeiro fazer o seguinte, vamos fatorar esse 725, né? 725 dá por 5, o que vai dar 1, aí vai descer 2, vai dar... Não, 1 vai descer 2, aí vai ficar 4, né? Vai dar 20, 145. Aí dá por 5 de novo, vai dar 2, vai ficar 10 para 14, 4, vai descer... 5 vai dar 49, 49? Deixa eu ver pra lá. 29, aliás, né? Isso mesmo, 29. 45 a 4, 10, isso, 29. 29 é número primo, não dá pra fatorar, vai ficar 29 por 29, que dá 1. Então isso aqui fica 5 ao quadrado vezes 29, né? É o valor que aparece ali quando a gente fatorar o nosso... 725. Então aqui vai ficar a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 29 dividido por... Aqui raiz cúbica de 29 pode ser a mesma coisa que a raiz quadrada de 29 elevado ao quadrado, né, vezes a raiz de 29, né? Porque se você conserva a raiz de 29, né, e soma, aqui tem 2, aqui tem 1, né, na potência aqui, ó, aí vai dar 3. Então o que acontece aqui é o seguinte, ó, isso vai ser a raiz quadrada de 25, a raiz quadrada de 5 ao quadrado dá 5, a raiz quadrada de 29 eu conservo, porque não tem como simplificar aqui, né. Aqui eu fiz a raiz quadrada de 5 ao quadrado e a raiz quadrada de 29, né? Multipliquei, porque está multiplicando aqui dentro da raiz, né? Isso dividido por a raiz quadrada de 29, né? Simplificando com o quadrado aqui vai dar 29. E essa raiz quadrada que tem aqui, que é a raiz de 29, ó, raiz de 29 que sobrou, a gente pode simplificar aqui. Então no final, o que vai dar é o seguinte, é que a curvatura capa vai ser igual a 5 sobre 29. Opa, 5 sobre 29. Ou seja, a nossa curvatura da hélice ela é constante, né? Ou seja, o tanto que a nossa hélice muda de direção à curva, né, em determinado ponto, é sempre a mesma quantidade, digamos assim, né? A velocidade é constante dessa mudança que ela faz de direção. É o que aconteceu lá com o círculo, né? O círculo, lembra da aula passada que um círculo também, em cada ponto, a mudança de direção na curva, o quão rápido isso acontece, que é justamente a nossa curvatura, né, é constante. Então na hélice isso também acontece, fica lá ó, constante
aquela mudança de direção da curva em um determinado ponto. Então fizemos aqui a nossa conta toda, né? Deu 5 sobre 29. Se você ficar com dúvida, coloca na seção de comentários, obviamente. Agora, vou passar para você um exercício que vai ser análogo a esse aí, né? Que é esse exercício aqui, ó. Faz esse exercício, eu mudei aqui os parâmetros da nossa hélice, né? Botei 2 cosseno T, 2 seno T e 5T. Na descrição do vídeo eu vou colocar qual é o gabarito. Se ficar com dúvida, pergunta daí também na seção de comentários. E não esquece, se você chegou até aqui e não inscreveu-se ainda e nem deixou seu curtir, deixa aí o curtir e inscreva-se. Vejo você nas próximas videoaulas aqui desse curso de Cálculo 2, onde nós estamos estudando funções vetoriais. Até mais e tchau!